Fala galera, bom dia, vamos lá. Hoje, dia 1º de agosto, dei uma pausazinha no Morning Call, por conta do Show Me the Money. Vamos ver se eu consigo voltar a gravar com frequência aí pra vocês. Muita coisa aconteceu, coisas importantes. Até vamos fazer um resuminho aqui, ó. Pra quem não tá participando do Show Me the Money, ainda dá tempo. Vou deixar o link aí na descrição. Esse aqui são os dados econômicos da semana passada. Vou dar uma geral aqui, porque eu acho importante a gente entender esse contexto. Na semana passada saíram, por exemplo, expectativas de negócio da Alemanha, né? Saiu um número bem abaixo do esperado, é um número bem ruim, vem caindo por conta de tudo que está acontecendo lá na Alemanha. Inclusive, a gente abrir, aquilo ali foi da segunda-feira passada, né, aquele dado econômico. A gente abriu o CNBC, hoje na capa tem uma matéria aqui, ó, sobre a crise sem precedentes que pode acontecer em relação ao gás natural na Europa. Tem a bandeirinha da Alemanha ali por conta de todo o conflito, aquela coisa toda, caso fechem as torneirinhas lá. Para quem se interessa, dá uma lida nessa matéria que vai entender um pouco melhor. Mas então, as expectativas lá não são boas, e essa sensação de que pode ficar ruim a qualquer momento e tal, justamente é o que fala essa matéria aqui, né? Por isso que não existe grandes expectativas, né, de fazer business na Alemanha. Saíram bastante dados de inflação na semana passada. No Brasil, inclusive, continua alto, né? Deu uma arrefecida ali, mas continua alto. Venda de casa nova. Lembrando, casas nos Estados Unidos está muito caro. Imóveis no mundo inteiro, por sinal, subiu bastante. Deu uma desaceleradinha ali, mas vinha subindo bem. E agora baixou um pouco, ó, 642 mil para 590. A expectativa era de aumento para 660, saiu menos, 590. Saíram dados de inflação também, zona da Austrália, saiu do euro também. A inflação continua alta aqui na Austrália a 6%. Hoje tem, acho que é hoje que tem decisão de taxa de juros pelo Banco da Austrália também. Já vamos falar sobre isso. Núcleo de pedidos de bens duráveis dos Estados Unidos também saiu acima do esperado. Inclusive, esse aqui, ó, o mensal, pedidos de bens duráveis mensal, saiu de uma expectativa de 0,5 negativo para 1,9. Isso aqui é um salto gigantesco. Sair de 0,8 para 1,9 é muito alto. E aí existe aquela expectativa, de repente, se continuar o consumo ou acelerando, ou aumentando, ou voltando, a inflação pode ser pressionada também e tal. Então, dentro do contexto de inflação, esse dado econômico aqui acende um alerta, por incrível que pareça, né? Teria que ser um dado econômico bom. Teve também decisão de taxa de juros pelo Banco Americano, o Banco Central Americano saiu de 1,75 para 2,5 perante as expectativas. Era o esperado, né? De acordo com o que vinha acontecendo, a gente não imaginava que pudesse ser mais agressivo, tipo 1%, e aí subiram 0,75%. Até cogitei possibilidade de subirem só 0,5%, talvez nas próximas reuniões, não sei, vai depender muito de dados econômicos, né? Dados de inflação, como eu falei, né, saíram vários dados de inflação. IGPM no Brasil deu uma diminuída, inflação na Alemanha continua subindo, ó, 7,5%. Saiu 7,6% o anterior, e agora 7,5% aqui. No mês de julho também, ó, subiu bastante em comparação ao mês anterior, no mês de junho. PIB dos Estados Unidos também saiu bem negativo, era esperado sair de 1,6 para 0,5, saiu 0,9, ou seja, caiu e caiu bastante. E aí você me pergunta por que os índices subiram, né? Quando sai um PIB trimestral negativo, assim, subentende-se, vamos dizer assim, que, será que o Banco Central americano realmente vai precisar ser agressivo na subida de juros, nas políticas monetárias, de contração econômica, já que está desacelerando, naturalmente desacelerando, talvez eles, ao invés de subirem 0,75%, será que eles não podem subir 0,5%? Então, na hora, o mercado meio que reagiu assim. Então, diante de um dado econômico negativo como esse, os índices acabaram subindo justamente por esse motivo. Mas, enfim, né, é até estranho, mas é isso aí. Também saiu lá índices de inflação do Japão e tal. Importa, mas não é tanto quanto os Estados Unidos, ó. Quando vê IPC, assim, é índices de inflação da zona do euro. Então saiu lá Espanha, Alemanha e tal, variação no desemprego na Alemanha. E depois, o importante também, saiu índices de inflação da zona do euro bem alto, né? 8,6% para quase 9%, é a maior inflação dos últimos 50 anos na zona do euro. E a gente está vendo que não fez topo ainda, continua subindo. Então, próximas reuniões aí do Banco Central Europeu, quem sabe não continue subindo taxa de juros, apesar da Christine Lagarde ter dito que vai depender muito de como vai decorrer aí os dados econômicos. E na sexta-feira saiu o dado econômico que a gente chama o mais importante, né, que é dados de inflação, que é o índice de preços, o PCE, porque o Banco Central Americano acaba se baseando nesse índice de inflação aqui. Então, ele não tinha tanta relevância assim, passou a ter, porque o Powell fala muito que o índice de inflação que eles se baseiam é justamente esse,
E ele subiu, ó, de 0,3 para 0,6. Então você vê lá um PIB negativo, você vai falar, pô, tá desacelerando. E a inflação não fez um topo ainda, continua subindo, tá ali, ó, batendo 4,8. 4,7 era o número anterior, expectativa 4,7, saiu 4,8, saiu alta a inflação. E aí você pensa, pô, os índices eram para cair. Na hora eles reagiram negativamente, realmente eles caíram bastante, mas depois passou a subir de novo. E aí quando a gente vem para cá, vamos aqui, ó, para 1º de agosto até de sexta-feira, essa semana tem payroll, né? Então temos aqui, ó, feriado, Suíça e Canadá, saiu alguns PMIs, começou a sair, né, tanto da zona do euro quanto da China. A gente está vendo aqui, ó, contração, lembrando que o número de referência aqui é o 50, então abaixo de 50 é contração industrial. Todos os países da zona do euro aqui em contração industrial, desaceleração industrial. Esse PMI a gente chama de termômetro da economia. Ele é muito importante de você estar olhando tanto o industrial quanto o de serviços. E foi o que saindo aí, né? Tá começando a sair. Para essa semana, então, vai sair PMI também hoje, muito importante. Bem importante olhar para isso aqui. Ontem à noite saiu da China, né? A China também tá dando uma desacelerada, e a China desacelerando é problema para o mundo inteiro, né? A gente sabe que ela consome muito do mundo inteiro, e aparentemente está desacelerando também. Hoje, terça-feira, essa madrugada, né? Hoje é segunda-feira, mas essa madrugada, de segunda para terça, vai ter decisão de taxa de juros pelo Banco da Austrália, expectativa aí de aumento também de 0,5%. A Austrália já surpreendeu, subindo juros acima do esperado, mas eu não acredito que desta vez eles vão fazer isso. Mas tá aí, a gente vai ver bastante movimentação. Talvez o dólar australiano se fortalecendo um pouco, né? É importante dar uma acompanhada aí. Quando eu digo fortalecer, em relação ao dólar, né? Não esqueci disso. O dólar americano. O dólar australiano se fortalecendo em relação ao dólar americano. E aí, resto do dia, na terça-feira, é um pouco mais tranquilo. Mas daí, seguindo a semana, eu vou tentar ir, a gente mostrando para vocês aqui no decorrer da semana. Vai sair bastante PMIs ainda, ó, setor de serviços também, que é bem importante para quem opera petróleo. Reunião da OPEP, ou da OPEC, né? O petróleo está caindo hoje 1,3%, justamente à espera da reunião da OPEP amanhã, na parte da manhã, 7 horas. Segundo eles, vão tentar aumentar a produção. Quando aumenta a produção, o preço do petróleo acaba caindo, mas já está sendo precificado isso, né? Neste momento, segunda-feira, continua saindo alguns PMIs, são importantes e tal, mas vamos falar no decorrer. E aí, sexta-feira, tem payroll, e esse payroll vai ser importante, extremamente importante, por sinal, porque tá todo mundo de olho se a economia americana realmente está se recuperando ou não, que o Powell vem falando, né? Relatório de emprego aqui, ó, na sexta-feira, payroll, expectativa de 250 mil vagas aí para serem criadas. É uma expectativa baixa, né, negativa, né? Mas, diante de todo o contexto, existe uma grande expectativa por esse payroll na sexta. O U6, né, continua relativamente alto ainda, vem caindo, mas está lá perto de 6,7%. E a taxa de desemprego em 3,6%, lembrando que na época do Trump chegou a 3,1%, 3,2%. E a meta do Powell neste governo do Biden era de chegar a 4%. Então está na meta dele lá. Para quem não sabe o que é o 6, o 6 reúne aqueles empregos autônomos, né? Tipo Uber, entregadores, blá blá blá. Por isso que teve lá uma estimativa 6,7 em relação à taxa de desemprego 3,6 aqui. Mas eu vou tentar falar com vocês no decorrer lá, tá? E aí quando vem aqui para os gráficos, eles estão subindo hoje. Ontem eles abriram com gap. Existem rumores aí de que saiu alguns embargos em relação àquelas sanções na Ucrânia, e eles vão conseguir escoar toda a produção. Toda a produção não, boa parte da produção deles de trigo, de grãos e tal. E aí por isso que o GR40, o índice da Alemanha, acabou dando uma animada aí. Teve alguns rumores aí de problemas na China, Estados Unidos, Taiwan. E aí domingo à noite os índices acabaram abrindo negativo, mas como vocês podem ver, por exemplo, o Dow Jones, vou apertar Ctrl Y lá. Então onde ele abriu, voltou, né, para o 0 a 0. Essa madrugada ele deu uma passeada aí no negativo, no 0,5% negativo, e agora está no 0 a 0. Aparentemente a gente vai ter um dia aí de índices mais fortes, né, índices subindo. Esse aqui é o GR40, aumentando aí para vocês conseguirem enxergar. Abriu em gap de baixo, inclusive a gente comprou ontem, deu uma passeada no negativo, foi lá, deu um gain até relativamente bonito. E aí, por enquanto, ó, uma resistência, tá rompendo essa resistência aí, tá bem animado aí o GR40 hoje. Ele, em relação à abertura de ontem, já tá no campo do positivo, né? Então ele chegou a cair 0,8%, mais ou menos, e agora já recuperou aí, tá com 1% de alta, o índice da Alemanha, né? O GR40.
Entre outros. Nasdaq também abriu aqui, passeou lá no campo negativo, agora está no 0,0. Aparentemente aí tá com carinha de que vai subir. O dólar caiu no mundo inteiro, né? Essa madruga, o dólar canadense caiu com australiano e NZD, euro, libra, tudo subindo. Com o dólar caindo, o ouro também subiu. Bitcoin caindo, parece ser uma correção, né? Parece ser uma correção desse movimento de alta aqui. Tem um ombro, cabeça-ombro bem feio aqui, mas rompeu. Aparentemente está vindo. Mas parece que é só uma correção disso aqui para continuar subindo aí o Bitcoin. Aparentemente, tá, gente? E o petróleo, como eu falei, ó, o Brent tá caindo aqui. Vamos traçar aqui uma LTA. Ou aqui, né? Ou aqui. Então tem uma LTAzinha aí, ó. E o petróleo vem caindo. Dá a impressão, né, que tava fazendo ombro, cabeça, ombro aí. Como vocês viram, no meio da semana tem reunião da OPEP. E aí, quando eles sobem a produção, o preço do barril acaba caindo. Pode voltar lá para $100 o preço do barril do petróleo. Eles realmente aumentarem a produção. Agora, se eles diminuírem a produção, o preço do petróleo volta a subir. E expectativas para hoje. Hoje é segunda-feira, né? Lembrando, tem que ver como que abre ali o mercado americano, mas os índices estão mais animadinhos hoje, né? No que caiu já voltou tudo. Parece que a gente vai ter aí um dia um pouco mais animado para as bolsas, né? Quando eu digo um pouco mais animado, dólar para baixo, índices para cima. Muito se pergunta se os índices, vamos pegar o Dow Jones aqui como exemplo, ó, Ctrl Y sobe aqui. Muitos me perguntam se os índices fizeram um fundo aqui e vão passar a subir, e vão passar a tendência de alta. Então, a gente tem aqui topos e fundos descendentes, então, no gráfico diário, né? Então, claramente, a gente está numa tendência de baixa aqui, porém, se o Dow Jones acabar passando dessa região aqui, a gente pode ver aí uma mudança, por exemplo. Se ele fizer fundo mais alto, ele já fez um fundo mais alto aqui, e também tem um topo mais alto que esse aqui. Então, se ele continuar fazendo um fundo por aqui e tal, a gente pode ter uma reversão aí de tendência para uma tendência primária de alta, né? É o que está aparecendo, assim, por enquanto. Ó, vou apagar tudo lá, vamos apagar. Aí, então a tendência é de alta, e aí ele entrou em tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes também. Lá do topo já caiu 20%. Tecnicamente falando, tá, gente? De análise técnica, quando cai 20%, é considerado mercado de urso, ou seja, tendência de baixa oficialmente, mas agora aparentemente está recuperando. Se usar linhas de tendência aqui, ó, vamos pegar? Tô pegando o Dow como exemplo, tá? Poderia pegar qualquer outro, né? Qualquer outro índice americano, por exemplo. Então aqui, ó, duas LTBs aqui ainda, por isso que eu disse, né, que rompendo aqui, talvez ele volte a passar aí numa tendência de alta novamente. Este aqui, deixa eu ver, vamos colocar aqui, ó, botão direito, templates, vou colocar Golden Cross, olha lá. Média de 200 períodos e a outra é média de 50 períodos, ainda está um pouco longe, mas está se aproximando da média de 200 lá de novo. Quando cruza aqui, dá início, né, a uma tendência de baixa, o cruzamento da morte, que chama isso aqui no gráfico diário. Aparentemente tá bem animadinho nos últimos dias, sem fazer correção nenhuma. 1, 2, 3 dias seguidos de alta aí o índice Dow Jones. Esse aqui tá abrindo hoje, né? Começando hoje aí. Então me perguntam bastante, né? Pô, os índices fizeram fundo e vão passar a subir agora? Não dá para saber, lógico, diante de tudo que está acontecendo, mas o que a gente está vendo é isso. Pode haver alguma correçãozinha aí dessa subida de agora? Pode. Antes da abertura do mercado americano? Pode. Mas, enfim, como é segunda-feira e semana começando agora, temos que ficar mais atentos, beleza? Ótima semana para vocês, todos. Dependendo dos horários do Show Me The Money ali, vamos ver se eu consigo voltar a gravar Morning Call todos os dias. Se eu não conseguir, pelo menos tá aí as principais notícias e o que vai mover essa semana. A maior expectativa é justamente na sexta-feira do payroll. Outros payrolls talvez não sejam tão importantes, mas esse vai ser bem importante, beleza? Falou, galera. Até o próximo Morning Call. Tchau.